Aqui nós vemos novamente, falando sobre os nomes de blasfêmia, quando os líderes dessa instituição religiosa e o seu líder máximo, o Papa, aceitam e exercem o direito de perdoar pecados e aceitam que se curvem diante deles, recebendo adoração, estão blasfemando de Deus, que é o único digno dessas coisas. Tá? Então você tem aí provas incontestáveis de que eles aceitam esse tipo de coisa. Pessoas se ajoelhando diante deles, pessoas pedindo perdão para eles. Ou seja, aceitar a adoração e supostamente perdoar pecados. São coisas que eles fazem que são blasfêmias praticamente. Que você tem outro bispo aqui, ó, ajoelhando diante do Papa João Paulo II na época. Tá certo? Então tudo isso são blasfêmias. Vamos seguir aqui adiante. Ainda sobre os nomes de blasfêmia. Os escribas e fariseus acusaram a Jesus de blasfêmia, porque ele perdoava pecados. Entretanto, os padres são amplamente consultados e solicitados para a obtenção de perdão. O mesmo Satanás que usou os escribas e fariseus para se opor a Jesus, usou e continua usando os sacerdotes católicos para se colocar no lugar de Cristo e exercer a sua função, intercessão e perdão. Então nós percebemos que a coisa ela não mudou. Hoje o sistema religioso, o farisaísmo católico continua em pleno vigor, em pleno curso, onde esses homens aí vêm perdoando pecados, supostamente, vêm aceitando aí que as pessoas se curvem e se ajoelhem diante deles. Aqui nós temos mais um exemplo de uma freira aqui se ajoelhando diante do Papa Bento XVI. Vejamos aqui então o texto. E os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Lucas 5:21. Os papas, os padres, no entender dos católicos. Tá certo, meus amados? Então eu digo isso por amor a você, amado amigo católico, para que você coloque a sua mão na consciência e perceba o risco que a sua alma corre diante de tantas heresias, de tantas blasfêmias sendo cometidas. Temos mais aqui um exemplo de uma mulher se ajoelhando aqui para receber a hóstia, né? E olha aqui esse outro texto. E eu, João, lancei-me a seus pés para adorar, aos pés do anjo, né? Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Apocalipse 22, verso 9. Então, se nenhum anjo adorou, aceitou a adoração, aceitou que o profeta João se ajoelhasse diante dele, por que homens deveriam aceitar tal atitude, tal reverência? Vamos continuar aqui. Se nem mesmo um anjo de Deus, foi justamente o que eu disse anteriormente, aceitou que um homem se curvasse diante dele, porque os papas aceitam esse tipo de reverência que só é devida a Deus? É um verdadeiro atrevimento o que os sacerdotes católicos aceitam. Arrogância, prepotência e presunção são manifestos nos líderes católicos. Tá bom? Então aí as pessoas estão se curvando, se ajoelhando diante desses homens. Por que os papas blasfemam de Deus, fazendo que só Ele pode perdoar e absolver pecados? Por quê? É a pergunta que devemos fazer. Então aqui nós temos o Papa Negro, Joseph Ratzinger, na época, né, que era da Congregação para a Doutrina da Fé, que é o mesmo que o Tribunal da Santa Inquisição, e o Papa Branco, que é o João Paulo II. Né? Então, depois que o João Paulo II faleceu,
o Joseph Ratzinger entrou em cena, né? Vamos aqui agora para esta matéria, essa notícia. Papa Bento pede retorno da comunhão de joelhos. Olha só. Brindisi, AFP, que é uma agência de notícias aí católica, né? Depois da reabilitação da missa tridentina em latim e do reaparecimento das alvas rendadas, Bento XVI foi um passo além, trazendo de volta antigas práticas litúrgicas ao distribuir a comunhão aos fiéis que se ajoelhavam em um genuflexório. Esse retorno à prática que caiu em desuso nos últimos 40 anos está agora comum nas santas missas do Papa. Isso porque ele não quer impor este retorno, mas quer ser o primeiro a dar o exemplo, para que reconheçamos que estamos diante de nosso Salvador e somos pequenos diante de Cristo na hóstia santa. Então, dizer deles, eles estão se ajoelhando diante da hóstia. A hóstia, no caso, é Jesus, né? Eles acreditam que a hóstia é Jesus personificado. E aí, quando as pessoas se ajoelham para receber a hóstia, elas estão se ajoelhando diante de Cristo. Vamos então continuar aqui. Papa pede retorno da comunhão de joelhos. E aí continue a matéria dizendo: os fiéis que escolhem receber a comunhão do Papa devem se ajoelhar na frente dele em um genuflexório e receber a hóstia na boca. Desde a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, 1962 a 65, a prática atual, considerada menos intimidadora, chama os fiéis a receberem a hóstia, um pedaço não fermentado de pão, dito ser o corpo de Cristo, de pé, nas próprias mãos, antes de colocarem nas próprias bocas. Eles podiam ainda optar por receber a hóstia direto na boca, mas de pé. É um menininho, né, também recebendo aqui, ó. Aqui uma senhora recebendo, né? Senhora recebendo aqui. A prática de se ajoelhar, que nunca foi banida, restou confinada em paróquias tradicionalistas. Utilizando essa prática, ele mesmo, Bento XVI, pretende dar um exemplo para toda a igreja, particularmente para o clero. Nós cristãos nos ajoelhamos em frente ao Santíssimo Sacramento, a hóstia, porque nele nós sabemos e acreditamos ser a presença do único e verdadeiro Deus. Olha só, né? Eu estou convicto da importância de dar a hóstia aos fiéis diretamente na boca, sem eles tocarem nela, e ao retorno da genuflexão durante a comunhão como um sinal de respeito. Ele adicionou. Então está aí a fonte para vocês. liturgiasanta.blogspot, etc. Tá? Então tá aí. Vamos aqui continuar. Só Deus perdoa o pecado. Então lá no Catecismo, no parágrafo 1441, diz assim: só Deus perdoa os pecados. Jesus, porque é Filho de Deus, diz de si próprio: o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. Marcos 2, verso 10. E exerce este poder divino. Os teus pecados são te perdoados. Marcos 2, 5. Mas ainda em virtude da sua autoridade divina, concede este poder aos homens para que exerçam em seu nome. Então, olha só. Segundo eles, Deus concedeu esse poder a eles para exercer em nome de Cristo, que é o grifo nosso, tá? Então, é por isso que eles praticam esse tipo de situação. Segundo eles, receberam de Deus essa prerrogativa. Tá aí a fonte. Tá certo? Para vocês confirmarem o que está sendo dito. Catecismo da Igreja Católica.